Olá, eu sou Nara Sade, sou diretora de pessoas em uma empresa de tecnologia, sou mestre e doutoranda em psicologia das organizações e do trabalho e atuo há muitos anos no querido RH, que hoje, tem tantos novos nomes e nomes talvez que sejam muito mais condizentes com o que a gente faz, a gestão de pessoas, cultura e clima, gente e cultura, pessoas, mas que a grande maioria do mercado conhece como RH. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre RH. O tema da nossa conversa hoje são os 10 principais erros do RH que o aprisionam no operacional. Ou seja, muitos RHs aspiram estar na estratégia. Eu quero estar na estratégia da empresa, em definições estratégicas, em cargos estratégicos, mas muitas vezes os profissionais de RH, eles estão ali aprisionados ao processo, à operação e não conseguem avançar para um cargo estratégico ou para uma atuação estratégica. E eu vim aqui dividir com vocês reflexões minhas de muitos anos para trazer os 10 principais erros que eu percebo dentro do meu contexto, dentro do ecossistema de RH, trocando ideia com profissionais que eu conheço, com alunos queridos, eu dou aula também nessa área. Então, compilei aqui os 10 principais erros. Peço que vocês fiquem até o final, porque talvez o último seja o mais decisivo, mas todos eles muito comuns e muito importantes que a gente tenha consciência deles e mude a nossa forma de agir. Ok? Bom, vamos lá, eu vou começar com o primeiro erro muito comum, muito percebido no RH, que é operacional. O primeiro erro é não investir em criação de vínculo com os funcionários. Eu sempre digo o seguinte: primeiro, o colaborador ele vai aceitar você enquanto pessoa, como pessoa. Depois, ele vai aceitar a sua estratégia, as suas ações, o que você propõe, toda a sua agenda de gestão de pessoas. Então, primeiro, ele precisa entender que você é uma pessoa que tem autoridade, boa vontade e interesse em ajudá-lo no desenvolvimento dele. Muitos profissionais veem o RH como aquele que pode ajudar na demissão, então eles não se abrem, não abrem as principais dificuldades, os principais problemas. Para que isso aconteça, precisa haver uma criação de vínculo. Hoje em dia, na minha atuação, por exemplo, eu não consigo me disponibilizar para criar vínculos com todos os funcionários, porque o número é grande. Mas eu atendo a uma camada de gestão que com aqueles ali eu preciso criar esse vínculo. E o interessante, gente, é que a gente precisa de forma intencional criar momentos, criar estratégias para que esse vínculo aconteça da melhor forma. Eu vou dar alguns exemplos do que eu já fiz. Por exemplo, eu gosto muito de marcar um cafezinho ou um café da manhã com os gerentes de tempos em tempos. O ambiente fora do escritório, ele fica muito mais aberto, mais propício para a gente falar de coisas do dia a dia que são importantes, mas não são tarefeiras, mas não fazem parte ali do nosso rol de atividades. E eu entender o que se passa na cabeça do gestor é importante para que eu possa ajudá-lo. Então, marcar um cafezinho fora, marcar um almoço, toda essa convivência social, ela é muito importante. Sempre que eu viajo, que eu vou viajar para outras unidades de negócio, empresas do grupo, eu gosto muito de ir sozinha. Porque quando eu vou sozinha, eu tenho a oportunidade de criar vínculo com as pessoas que estão ali. Eu chamo para almoçar, eu chamo para tomar café. Durante o dia a dia, a gente conversa. Então, quando você vai com um grupo, você acaba ficando ali blindado por aquele grupo. Eu gosto muito também de criar estratégias de mentoria. A mentoria, ela é uma oportunidade para a criação do vínculo. Eu tive alguns exemplos disso, por exemplo, eu aplico assessment, um teste, alguma coisa nas gerências. E depois eu quero dar o feedback desse assessment. Isso já é uma oportunidade de criação de vínculo. Eu agendo mentorias com eles para a gente melhorar os pontos mais importantes, os pontos-chave de melhoria. Essa também é a oportunidade de eu ouvir a história deles me conhecerem, deles entenderem que eu quero apoiá-los. Então, algumas das coisas que eu coloquei aqui para trocar com vocês sobre esse principal erro, gente, é que o seguinte: para que estabeleça uma relação de transferência entre o colaborador e o RH,
a gente precisa da criação de vínculo. O que é essa relação de transferência? Eu preciso estar num lugar de autoridade. Esse colaborador precisa me ver como uma pessoa que tem técnica para ajudá-lo, que tem boa vontade para ajudá-lo. E ele só vai me colocar nesse lugar se a gente criar esse vínculo. Então, não corre esse risco de não construir vínculos com as pessoas. E cuidado, principalmente quem é psicólogo, acha que construir o vínculo é criar um canal de confissões, de falar sobre a vida, de ter psicologia clínica, e não tem nada a ver. Ali o colaborador, ele não deve te ver como um psicólogo clínico, nem como um amigo. Ele deve te ver como uma pessoa que é especialista em gente, que é capaz de apoiá-lo no seu próprio desenvolvimento e nas decisões ou nas resoluções de problemas que envolvem gente. Então, eles precisam entender que você quer ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, a ver a equipe dele crescendo e se desenvolvendo, certo? Não corra o risco, então, de não criar esses momentos propícios para isso. Segundo erro, mais comum de RHs operacionais: querer mostrar serviço só apontando problemas. O que eu quero dizer com isso? Olha só, tem muitas pessoas que entram no RH de uma empresa ou que estão lá no RH e se dedicam muito a dizer o que está ruim. Isso aqui não dá, isso aqui não presta. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma empresa que eu entrei. Eu vim de uma empresa há uns anos atrás que era muito mais... tinha uma organização muito mais percebida, né? Muito mais metódica, muito mais... dava muito mais importância ao horário, por exemplo, algumas questões formais. E aí, quando eu entrei na empresa em que eu estou hoje, eu percebia que isso não era um ponto tão importante. Então, às vezes, eu chegava para trabalhar 8 horas e via que as pessoas, ok, 8h10, 8h15, ia tomar um café e tal. E eu achava que aquilo era um problema para ser resolvido. Até que eu entendi que isso não era uma dor da empresa. Isso não era um problema para a empresa. A cultura, né, na área de tecnologia é muito mais flexível. A gente lida muito mais com as pessoas como adultos que conseguem gerenciar o seu trabalho. Lógico que tem que ter um mínimo de organização e formalidade, porém, isso não era uma dor da empresa. Acontece muito dos RHs quererem corrigir dores que não são dores da empresa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. De não querer chegar apontando um monte de problema e às vezes problema que para eles não percebem. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa, principalmente quando é uma empresa de dono, empresa SA, tem problemas parecidos, porém, vem de fontes diferentes. Quando você entra numa empresa de dono e você se dedica muito a criticar a empresa, geralmente o proprietário ou os diretores, eles ficam muito incomodados. E com razão. Eles passaram uma vida construindo ali um ambiente e você chega dizendo que tá tudo errado. Então, as pessoas não constroem nem essa abertura para conversar, nem essa transferência de que você pode ajudá-los, porque fica parecendo que você não aceitou a empresa. Entendeu? Isso é uma sutileza, mas que abre muito caminho entre o RH e a gestão. Eu sempre falo, né, que a gente não precisa criar muros entre nós, a gente tem que criar pontes. E quando a gente chega sendo muito hostil, punindo muito mais do que reforçando, a gente vai criando muros. Um outro ponto sobre isso, né, a gente precisa escolher as guerras pelas quais a gente quer lutar. Não adianta chegar querendo mudar tudo. E também a gente precisa ter sabedoria, maturidade e assertividade para negociar valores. Eu acho que todo mundo que tem um tempo de RH já passou pela questão de se você chega numa empresa e aí uma pessoa fala assim para você, um gestor, digamos, fala, eu não quero que contrata mulher porque mulher engravida. É claro que uma frase dessa, primeiro, está totalmente destoante de tudo que a gente entende, né, de gestão de gente. Vai contra, né, os meus valores pessoais. Porém, se a cada sinal de preconceito ou de falta de entendimento, de ignorância que você perceber no seu ambiente, se a cada sinal você fecha uma porta, você bloqueia, aí você não vai conseguir criar vínculo com as pessoas. Eu gosto muito de reagir a essas falas dizendo o seguinte, olha, eu entendo que você já formou aí uma opinião sobre quem dá certo na sua área e quem não dá. Eu quero que você tenha muito cuidado com essa fala sua, porque isso pode criar uma indisposição com a empresa muito grande.
porque está muito fora do que é discutido hoje em dia. Então, cuidado para esse valor de pessoa física não parecer que é um valor de pessoa jurídica. E outra coisa, eu te peço que você confie em mim, no meu trabalho, na minha técnica. Eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para te apresentar os melhores candidatos que darão certo aqui na sua área, que vão te ajudar a atingir seus objetivos, tá bom? Então, olha só, eu não preciso bater de frente. Eu posso ir abrindo um caminho. Tem coisas, tem guerras, né? Tem batalhas que eu venço rapidamente, tem outras que não. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso, tá bom? Cuidado para não ser belicoso demais, entrar em guerras demais, ser sempre aquele hostil, que não aceita nada, que só entra em polêmica. Seja parte da solução também. Bom, terceiro ponto, que é um problema que a gente vê muito, é muito comum, né, em RH, um erro, né, que impede o RH de chegar na estratégia. Só assumir demandas que sejam estritamente de RH. Como assim, Nara? Tem muitos RHs que se aprisionam numa casca, dizem, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a minha parte é essa daqui. E, gente, onde tem gente, tem RH. Tudo, de alguma forma, é também trabalho para o RH. Então, tem muita gente que diz, o RH, ele não precisa entrar em, sei lá, reuniões de resultado. Eu amo uma reunião de resultado. É lá que você vê quem está performando, quem não está, as áreas que estão entregando, as áreas que não estão, como que isso não é de RH. E outra coisa, gente, você precisa entrar nesse lugar. Você não pode também se aprisionar, dizer, não, eu não entro aqui. Não, você precisa mostrar que você sabe fazer isso. Então, gente, cuidado. Tem uma frase que é clássica que diz assim, o RH não demite. Demite sim. Não é só o RH que demite. É lógico que a tomada de decisão é conjunta e a comunicação deve ser feita junto com o gestor imediato. Mas o RH participa da demissão. E eu acho que é muito interessante o RH estar junto, porque a gente pode ser ali um balizador do melhor tom. A gente vai inserir o melhor tom para conversar com aquele colaborador. A gente vai apoiar o gestor a fazer uma coisa que não é uma coisa óbvia, que não é uma coisa fácil. E a tomada de decisão, ela também é feita envolvendo o RH. Então, cuidado quando você fala o RH não demite, o RH não entra nisso, não participa de reunião de resultado. Olha, reunião de resultado, reunião de processo, se for te ajudar a entender o processo, às vezes você fica lá a reunião toda, você vê pelo menos a dinâmica de como as pessoas decidem, quem são os que centralizam as decisões, aqueles que estão fora, que não participam. Eu gosto muito de estar inserida em tudo. Uma outra coisa, gente, conhecer o mercado de atuação. Participar de feiras, participar de convenções, entender aquele ecossistema no que você com o que você trabalha. Só entendendo todo que você pode ajudar na estratégia de gente. Vamos agora para o quarto erro comum dos RHs que o impedem de chegar na estratégia. Qual que é o quarto erro? Ficar preso no vitimismo. Eu ouço muito dos meus alunos reclamações recorrentes do tipo, eu não sou chamado para nada, ninguém me escuta, ninguém sabe dos meus processos, as pessoas acham que eu venho aqui só para fazer festinha de aniversário, só me chamam quando é para saber coisa de folha de pagamento. Então, gente, vocês têm que entender primeiro o seguinte, se não é óbvio para nós de RH, a nossa camada de tomada de decisão, imagina para os gestores, para os demais líderes, para os heads da empresa. Então, a gente também tem que mostrar que a gente deve ocupar um espaço estratégico. Primeira coisa, o espaço, gente, ele não é concedido dentro das organizações. Ele é tomado. Quando eu falo tomado, eu não quero dizer que você vai tomar de alguém. Não vou roubar de alguém. Ele é ocupado. Ninguém vai dizer, seja bem-vinda, RH, participe dessa reunião. Você não quer dar uma opinião sobre isso? A maioria das vezes, não, você que vai entrar. Olha, eu vi que tá tendo uma reunião, eu queria participar, eu acho que eu posso colaborar. Eu sempre fui muito entrona. Então, muitas vezes, eu vejo, né, a cara das pessoas, dos gestores, mas o que o RH tem a ver com isso? Olha, o RH tem a ver com tudo. Tem a ver com gente. E eu sempre prestava bastante atenção nas reuniões para entender qual a dica que eu posso dar
Qual sugestão que eu posso dar que vai agregar valor aqui nessa discussão? E eu via que quando as pessoas me ouviam e viam que eu estava entendendo do que eles estavam falando e estava dando boas sugestões, aí eles sempre me chamavam para as reuniões. Entendeu, gente? A gente precisa ocupar o espaço. E a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente tem técnica, que a gente tem conhecimento para apoiá-los nas tomadas de decisão, nas análises de resultado, nas análises de time, certo? E é a técnica, é a profundidade, é a consistência do seu conhecimento que vai te manter no lugar de estratégia. O que mais? Se você não achar que estratégia de gente é importante, ninguém mais vai achar. Então, você precisa ter consciência do seu papel nesse ambiente. Olha só, falamos até agora de 4 grandes erros que aprisionam os RHs no operacional e o impedem de ir para a estratégia. Não investir em criação de vínculo, querer mostrar serviço só apontando problemas, só assumir demandas que sejam estritamente da área, ficar preso no vitimismo. E agora a gente vai para a 5ª, que é colocar as ferramentas e métodos acima da análise. O que quer dizer isso? Olha, eu como professora também preciso abrir meu coração com vocês, que quando eu chego numa turma que fala assim, professora, a gente quer ferramentas, a gente quer testes, a gente quer, sei lá, ferramentas para usar no nosso dia a dia. Gente, isso é a cereja do bolo, mas não é o principal. O principal é a sua capacidade de análise, de dinâmicas, de contextos sociais. É isso que é o mais importante. É isso que vai te dar consistência. Você pode ter o melhor teste, o melhor assessment de perfil do mundo. Se você não tem um olhar para ouvir o outro e para conseguir entender aquela pessoa ali naquele contexto que você oferece, não vai adiantar o teste, entendeu? Então, quais os cuidados que vocês têm que ter quanto a isso? Primeiro, achar que ferramenta e metodologia vai garantir sucesso. Não vai. Uma avaliação de desempenho. Eu comprei o melhor sistema, eu comprei o melhor teste. Olha, não adianta o teste ser o melhor se a condução não for legal. Se tiver uma boa condução, se tiver conhecimento de causa, você pode usar uma folha e uma caneta, você pode usar o Excel e dá tudo certo. O principal é você entender aquele método, saber conduzi-lo do começo ao fim. O que mais? Querer aplicar ferramentas que não cabem na organização. Eu vou dar um exemplo de uma ferramenta que eu acho super interessante, o Ninebox. E eu vejo que às vezes tem uma padaria com meia dúzia de pessoas que quer aplicar a Ninebox. Isso simplesmente é inadmissível. Não adianta, não ajuda ninguém, não ajuda a empresa. Essa é uma ferramenta para contextos mais complexos. Então, gente, muito cuidado de não cair de novo, né, ali no 4º erro, no vitimismo, por dizer, eu não tenho ferramenta. Se você tem conhecimento, meu amigo, você consegue fazer muita coisa em gestão de pessoas. E por último, mas não menos importante, gente, cuidado para não implantar as coisas por modismo. Eu vejo que muitas empresas entram na onda, assim, agora todo mundo vai, sei lá, vai estudar Eneagrama. Vamos fazer um curso de Eneagrama para todos os gestores. Ok, qual que é a intenção disso? Tô dizendo que não presta de jeito nenhum, tô dizendo que tem uma intenção. Tem que ter uma intenção. Então, gente, gravem essa palavra. Intencionalidade. O RH tem que fazer tudo com uma intenção. Não pode ser por modismo. Tá todo mundo fazendo um TA, vamos fazer um TA também. Tá todo mundo usando o sistema tal, vamos usar também. Não, se você não souber por que você tá usando, se ele realmente não vem suprir uma dor, um problema seu, vai ser dinheiro jogado fora, certo? Vamos para o 6º erro mais comum dos RHs que o impedem de chegar na estratégia. O 6º erro é o foco na crítica, na avaliação. O que quer dizer isso? Parece um pouco com aquele de querer só apontar problema, né? Mas não é exatamente isso. Tem muitos RHs que acham que ele deve ser parte do problema e não da solução. Por exemplo, esse gerente errou, ponto final. Vamos punir, vamos mandar embora, vamos aplicar advertência. E eu gosto muito de dizer para as pessoas que trabalham comigo no RH o seguinte, olha, você tem que ser parte da solução. Eu não quero saber
se o A ou o B é bom ou é ruim. Todo mundo tem muitas coisas para desenvolver e muitas coisas boas. Eu quero que você faça dar certo. Lógico que esse é um desafio mais difícil, né? É melhor a gente culpar a falta de entrega, né? Ah, é o fulano, é a fulana. Não, eu não quero isso. Eu quero que faça dar certo. Imagina se todo problema de casamento as pessoas resolvessem se separando. E não é assim, né? Não pode ser assim. Então, a gente também não resolve todos os problemas de organização demitindo. A gente conversa, dá uma chance, faz junto, desenvolve, dá treinamento. Então, a gente tem que ser parte da solução e não só do julgamento e da avaliação. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? A gente precisa fazer dar certo e não se limitar a dizer que pode dar errado, ok? Eu gosto muito de dizer para as pessoas que trabalham comigo, você conhece os principais problemas, os principais defeitos, as principais dificuldades dos colaboradores que trabalham com você? Então, apoie-os a se desenvolver. Então, gente, não se esqueçam disso. A gente não resolve tudo punindo e demitindo. A gente resolve desenvolvendo. Muitas vezes, né, discutindo relação, fazendo plano de desenvolvimento. Bom, 7º erro, muito apego no processo e não no resultado. Uma vez, eu vi uma profissional de RH, eu conheci uma profissional de RH, queria saber referências dela e perguntei para uma pessoa, o que você acha dessa profissional? E essa pessoa me disse assim, ela é uma profissional boa, mas ela é aquele RH processinho. E eu achei tão interessante, né, a forma com que ela descreveu o RH processinho. O que é um RH processinho? É o RH que o foco dele é o processo, do começo ao fim. Geralmente essas pessoas são extremamente rígidas, o processo tem que ser cumprido, tem dificuldade em flexibilizar quando precisa e cria muita regra, papel demais, é formulário demais, e aí vira uma grande burocracia e não ajuda na fluidez da comunicação e da organização. Gente, eu não tô querendo dizer que a gente não precisa se organizar. Os processos precisam existir, precisam ser seguidos, a gente precisa do mínimo de organização para crescer, inclusive. Porém, o processo, a regra, não é maior do que a estratégia. A regrinha não pode ser maior do que toda uma estratégia. Então, gente, eu já vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma loja que tem um vendedor que pediu para sair, a gente está com dificuldade em contratar, de repente, ok, achei essa pessoa hoje. Aí o RH fala para mim, não, a integração só acontece daqui 2 semanas, vai ter que esperar. Olha, se o processo legal conseguir se resolver em 2 dias, por que eu vou esperar 2 semanas para começar a faturar no lugar? Eu tenho que ter muita sensibilidade para entender o que é o melhor pro negócio. Isso é o melhor pro negócio? É uma frase recorrente minha dizer o seguinte, essa empresa não vive de RH, essa empresa vive de vendas. Então a gente precisa apoiar as vendas. Não é abrindo mão, abrindo exceção para tudo. Mas também não é endurecendo demais. A gente precisa entender o que é o melhor. Uma técnica que eu acho ótima, né? Vamos fingir que a empresa é uma pessoa, tá aqui sentada nessa cadeira. Pergunta para ela o que é o melhor para ela. A gente tem que sair do mundinho de RH, do mundinho de processo, entender o todo para que a gente faça boas tomadas de decisão. Bom, uma coisa muito interessante para vocês saberem sobre isso é que talvez a maior má fama do RH, que aprisiona no operacional, é dizerem que o RH é muito burocrático, é muito engessado, ele atrapalha mais do que ajuda, então cuidado com isso. O 8º erro, né, que é um erro comum também do RH, que é não sair da zona de conforto. O que quer dizer isso? Eu faço o que eu aprendi no meu curso, o que o mercado faz. Se me contrataram para selecionar, eu seleciono. Faço lá o processinho do jeito que eu aprendi. Cuidado, gente, por quê? Primeiro, a maior parte dos RHs é operacional. Então, se você quer se balizar pelo que o mercado faz, não é um bom exemplo. Outra coisa, a maior parte dos cursos, ela foca em ferramentas e processos. Por quê? Porque é muito mais fácil eu te ensinar uma ferramenta, usar uma ferramenta, do que realmente analisar, acompanhar, identificar a cultura, criar estratégia de gente. Isso é muito mais difícil, então a maioria dos cursos não entrega isso. Cuidado para não falar, aprendi isso nesse curso, é só fazer isso que vai dar tudo certo.
Não, gente, sai da zona de conforto, tenta fazer diferente. Se na sua região, eu atuo numa cidade em que, sei lá, de uns 5 anos pra cá, a necessidade de RHs, ela bombou, né? Mas eu comecei há 13 anos, mais ou menos, 14 anos. Lá atrás, a gente precisava ocupar esse espaço. Então, eu muitas vezes aprendi muito com muitos profissionais de RH daqui, depois eu tive que começar a ir pra fora, procurar coisa fora. Não dava para eu me acomodar com o que o mercado entregava aqui. Bom, 9º erro, penúltimo, é não se dedicar a conhecer e monitorar o intangível. O que quer dizer isso? É um grande erro a gente achar que não tem que estar inserido nas dinâmicas da empresa. Eu preciso conhecer e monitorar a cultura percebida. Não a cultura que está lá impressa nos quadros, né? A cultura que está lá nos formulários, nos manuais, não isso. Mas o que as pessoas aceitam no dia a dia? O que elas aplaudem? O que elas estão falando lá no café ou lá no espetinho? Como é que né, as dinâmicas de poder? Quem acha o que de quem, né? Quem é que manda? Quem é que não manda? Então, a gente precisa entender esse storytelling, né? Que existe por trás do dia a dia, e o home office atrapalhou muito nisso. Por quê? A comunicação no home office, muitas vezes, ela acontece por vias de ou áudio, ou escrito, ou videoconferência, e a gente acaba ficando muito tarefeiro. A gente abre pouco para troca social. Por isso que eu gosto muito do híbrido, né? Mas isso não é uma conversa para agora. A gente precisa monitorar, se dedicar a conhecer e monitorar o intangível. Comer uma pizza com a galera e ver o que a galera tá dizendo para conhecer os bastidores. Então, gente, falamos até agora de 9 grandes erros do RH que o impedem de chegar em cargos estratégicos ou em níveis estratégicos. Primeiro grande erro, que a gente falou aqui desde o começo, né? Não investir em criar vínculo com as pessoas. O segundo, querer mostrar serviço só apontando erros e problemas. O terceiro, só assumir demandas que sejam estritamente da sua área. O quarto erro, ficar preso no vitimismo. Ninguém me chama, ninguém abre espaço para mim. O quinto erro, colocar as ferramentas e métodos acima da análise, acima do conhecimento de gente, de dinâmica de gente. Sexto erro, focar na crítica e não em fazer dar certo. Sétimo erro, ter muito apego no processo, seu RH processinho e não no resultado, na estratégia. Oitavo erro, não sair da zona de conforto, estar confortável porque faz o que o mercado faz. E 9º erro, não se dedicar a conhecer e monitorar o que é intangível, o que não é concreto, o que não é documentado. Agora nós vamos para o último e talvez mais importante. E talvez mais perigoso, né? Já que se trata de um erro. O principal erro dos RHs hoje que o impedem de chegar na estratégia é não se aprofundar no negócio. Você precisa ser um conhecedor do negócio. Você precisa conhecer o ecossistema de business em que você está inserido. Você trabalha com o quê? Tecnologia? Então você tem que saber como é que é o seu produto, como é que é ele perante a concorrência, como que o mercado o avalia, quais são as tecnologias que o pessoal usa para desenvolvê-lo, o que as empresas de tecnologia estão se preparando para o futuro, qual que é o futuro desse produto. Não, eu sou de indústria, ok, o que conversa-se nessa indústria? Para quem que vende, quem que é o cliente, quem que é o intermediário, quem que é o fornecedor. Entendeu? Você precisa conhecer do negócio. Se você não conhece do negócio, você não consegue ajudar com estratégia de gente. Tem muita gente querendo contratar vendedor sem saber o perfil do cliente daquele vendedor. Aí, gente, a probabilidade de acertar é muito pequena. Muito cuidado com isso, gente. Eu até anotei uma frase aqui que eu escuto muito. Eu só entendo de pessoas e não de negócios. Quem faz negócio são pessoas. Então, se você não entender da formalidade do mercado, você não consegue ajudar com gestão de gente. E, olha só, como é que eu não conheço esse ecossistema para montar uma estratégia de gente? Para montar uma estratégia de times?
E isso acontece muitas vezes, eu vejo que os RHs, eles se limitam no entrar na estratégia com medo de demonstrar que não está entendendo ou que não sabe. Gente, eu passei por muitos momentos ali de engasgar na hora de falar do negócio. Imagina, tecnologia é um ambiente extremamente complexo. Hoje, na empresa em que eu trabalho, a gente tem mais ou menos 11 frentes comerciais totalmente diferentes uma da outra. É um mercado complicado. Mas se eu tivesse lá atrás, né, dito, não, vou sentar na minha cadeira de RH, vou fazer meu processo e tá tudo bem, eu não teria conseguido ajudar na estratégia. E eu vejo na cara das pessoas, eu acho isso muito engraçado, que muitas vezes eu vou dizer, olha, quero te ajudar aqui vamos montar uma estratégia de gente junto. Às vezes eu falo isso para um parceiro. E quando ele percebe a profundidade com o que eu sei do negócio, eles se assustam. Eles pensam assim, nossa, você não é de RH. Ou então, né, aquela frase que eu tenho pavor, você é só de RH. Então, gente, cuidado para você não ser só de RH. A gente tem uma má fama, por quê? Muitas vezes a gente entra pouco no negócio. E a gente só consegue ajudar tendo consistência técnica, conhecendo tecnicamente de estratégia de gente, quando a gente conhece o negócio. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Estou totalmente à disposição para a gente trocar ideia nas redes sociais, Instagram, YouTube. Contem comigo e vamos fazer cada vez mais juntas um RH estratégico.